propósito de Deus para a nossa vida é maior do que o nosso. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os pensamentos e propósitos de Deus mais altos do que os nossos. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não viu, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sabe de todas as coisas, até mesmo das profundezas de Deus. Os propósitos de Deus, aquele que é mais poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, nos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O propósito de Deus, a vontade, o beneplácito de Deus para a nossa vida é maior do que o nosso propósito, o nosso desejo egoísta, limitado, carnal. Assim vemos em Atos capítulo 1. Jesus ressuscita e fica 40 dias com os discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então chega o momento dele ser assunto aos céus. Então ele determina a eles que não saiam de Jerusalém até eles serem cheios do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus que diz, antes dele ascender aos céus, os apóstolos lhe fazem uma pergunta, se ele iria restaurar Israel na época deles. Então Jesus lhes diz, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai colocou pelo seu próprio propósito ou pela sua própria soberania. Não vos compete. Então ele diz no versículo, depois, no verso 8 de Atos capítulo 1, mas vós recebereis o poder, a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus era judeu, quando veio à terra, nasceu da linhagem judaica, da tribo de Judá, da descendência de Davi, José e Maria. Assim como todos os outros apóstolos eram respectivos judeus, israelitas, hebreus. Então, qual era a intenção deles? Que Jesus restaurasse novamente Israel ao seu poder como fora antes na época do rei Davi, do rei Salomão. Porque quando Cristo vem à terra, Israel era cativo, era escravo de Roma. Devia pagar tributos a Roma, dar a César o que era de César. Então, eles queriam a libertação do jugo opressor de Roma. Mas Jesus não veio oferecer isso nesta época. Jesus veio oferecer a salvação, a libertação espiritual. Então, mesmo depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos, eles ainda queriam que aquele propósito pequeno deles fosse restaurado. O Estado de Israel, o país de Israel, é menor do que o Estado de São Paulo, ou quase o mesmo tamanho. É um Estado pequeníssimo, é um país pequeníssimo. E o que Deus quer nos falar acerca disso? Que enquanto Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Judas, o Zelote, Simão o Zelote, Judas e todos os apóstolos queriam a restauração do seu povo, da sua nação, Deus queria deles algo muito maior, a pregação do Evangelho numa escala mundial, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o propósito de Jesus não era restaurar somente Israel, mas era trazer a sua mensagem, a sua palavra ao mundo todo, a todas as nações, aos quatro cantos da terra, do planeta. Então muitas das vezes se encontramos nesse ponto que os apóstolos estavam. Somos crentes, somos cristãos, e o nosso propósito é que Deus abençoe-nos no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa igreja, que ela cresça, que ela prospere, que a nossa família seja salva. E Deus está nos dizendo que o propósito de Deus é muito maior do que da nossa denominação, é muito maior do que da nossa família, é muito maior do que do nosso próprio coração. O propósito dele é numa escala, num nível mundial. A vontade dele é muito maior. Enquanto nós desejamos coisas mínimas, pequenas de Deus, talvez pelo nosso egoísmo, pelo nosso amor à nossa pátria, à nossa família, aos nossos bens materiais, Deus deseja algo muito maior para nós. O seu propósito vai além. O propósito de Deus é que nós sejamos cheios do poder, do dunamis,
do Espírito de Deus. A palavra recebereis poder, virtude, poder no grego é dunamis, da onde veio a origem da palavra dinamite, o poder do Espírito Santo, para então que quando nós recebermos, sermos cheios dele e sermos as testemunhas, que também no grego significa mártir, aquele que está disposto a dar a sua vida pela causa, a dar a sua vida por Jesus. Então, quando um crente realmente é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, não com o vinho da contenda, mas com o Espírito de Deus, então esse crente, esse cristão, esse pastor, esse pregador, esse missionário, ele está disposto a dar a sua vida pela causa. Por quê? Porque ele se torna uma testemunha, um mártir, uma testemunha que está até disposta a dar sua própria vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, como fez Pedro, Paulo e tantos outros na história da igreja, que deram a sua vida, e como muitos têm feito hoje, dando a sua vida pela obra missionária em outros países, em outras nações, e são testemunhas de Jesus até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus para nós. Enquanto estamos preocupados com a nossa cabeça, com a nossa cidade, com o nosso bairro somente, ou com a nossa denominação, Deus está nos dizendo que o propósito dele é maior, é mais poderoso do que um propósito de uma denominação evangélica, de um povo, de uma família, de uma etnia, de uma raça. O propósito dele é que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então que você possa se enquadrar no grande propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você tem procurado somente a salvação da sua família, e Deus está lhe dizendo que o propósito dele é maior, não somente a sua família, mas seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que Deus coloca no seu caminho no dia a dia. O propósito de Deus é maior. Quem sabe você está como aquela viúva, querendo só pagar suas dívidas, mas o propósito de Deus foi, em 2 Reis, que o azeite fosse multiplicado. Então a viúva pagou a sua dívida, diz a Bíblia, e ainda ela pôde viver do resto, conforme diz o profeta Eliseu para ela. Aquele paralítico só queria uma esmola, mas o propósito de Deus era maior. Em Atos capítulo 3, era curar ele daquela paralisia e fazer ele andar e saltar e poder trabalhar para a glória de Deus. Então quem sabe você está como aquele paralítico, como aquela viúva, esperando moedinhas, esperando uma esmola, esperando algo pequeno, e Deus tem coisas muito maiores e melhores para você. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou no seu coração, é o que Deus exatamente tem preparado para você. Por isso, creia nos propósitos de Deus, que são maiores e melhores e profundos para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que você possa se enquadrar nela, receber o dunamis, o poder do Espírito Santo, para ser um mártir, uma testemunha que está disposta a dar a sua vida pela causa do Senhor. Que Deus possa vos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitos corações aflitos, desanimados e tristes, porque a sua esperança em Cristo se limita a coisas pequenas, mas que a partir de hoje o Senhor possa abrir a nossa visão, o nosso foco espiritual, para enxergarmos os grandes propósitos de Deus para nós, para a nossa igreja, para a nossa geração, no nível e numa escala mundial, para a honra e glória do teu nome. Senhor, abra a visão desse crente, deste irmão e desta irmã, para compreender a grandeza do seu propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como tu fizeste com os apóstolos, Senhor, faça conosco também, para a glória do teu nome. Amém.